Agora vamos falar um pouquinho de como está o coronavírus em relação ao mundo. Como a maioria sabe, tudo se originalizou na Ásia, especificamente na China. E a China, por ser um país com mais de 1 bilhão de habitantes, o vírus se espalhou muito rápido e isso acabou deixando os outros países em alerta. Mas o que realmente é o coronavírus? Coronavírus é o nome de uma família de vírus que ele está entre os animais, como morcegos e roedores. E ele também começa a infectar os humanos quando a convivência é muito próxima. E o vírus acaba sofrendo algumas mutações. E o vírus causa algumas infecções respiratórias e pode causar outras doenças. Essa é uma explicação bem básica do que é o coronavírus, mas antes de continuarmos, vamos esclarecer algumas coisinhas. Com certeza você já ouviu alguém falando, nossa, fulano tá com corona. Mas e se eu te falar que existe uma grande diferença entre coronavírus e Covid-19? Coronavírus é o vírus em si, e ele é responsável por transmitir o Covid-19. Covid-19 é um conjunto de sintomas transmitidos pelo coronavírus, como tosse, febre, etc. O número 19 significa o ano que os primeiros casos de sintomas começaram a aparecer, ou seja, 2019. Como todos sabem, a Itália foi o segundo maior epicentro do coronavírus. Mas você sabe por quê? Assim como a maioria dos países do continente europeu, a Itália tem uma pirâmide etária pequena na base e grande no centro, ou seja, uma população dos países é relativamente vasta, o principal grupo de risco, por esse motivo, foi um dos países com mais número de mortes. Continente americano. O nosso continente tem cerca de 35 de 36 países e a maioria deles foram afetados. Um dos maiores países do mundo, os Estados Unidos, teve um grande avanço diante da situação. O primeiro caso foi confirmado em 21 de janeiro de 2020 e hoje, novembro de 2020, 11 meses depois, o número de casos aumentou para 11 milhões. Não podemos esquecer que vários fatores contribuíram para esse número crescer tanto, como os protestos contra o racismo, adiantamento de lockdown e etc. Recebemos muitas informações sobre outros países, mas e o nosso Brasil, hein? Como ele realmente está? No geral, o Brasil começou a se preocupar cedo, com vários boatos, mesmo sem saber se eram ou não verdade, mas mesmo assim não conseguimos nos prevenir de forma correta. Em menos de um mês, houveram alguns casos de mortes e muitos casos foram confirmados, o que fez o Brasil entrar em estado de emergência, gerando a nossa quarentena. Alguns locais brasileiros têm um número mais elevado de mortes, mas você sabe o porquê? Muitas pessoas, infelizmente, não acreditam que nesse vírus, que leva elas a não cumprirem protocolos básicos como utilização de máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, evitar ao máximo aglomerações, e manter o distanciamento social e etc. Continente africano. O continente africano tem enfrentado aumento no número de casos confirmados da Covid-19. Atualmente, todas as 54 nações do continente têm casos confirmados, o que ultrapassa cerca de 2.000 pessoas. Agora, o problema da pandemia junta-se a outros já enfrentados pelos países africanos, como a recuperação dos prejuízos sociais causados pelo surto de Ebola, a quantidade de jovens vulneráveis pelo HIV. Mas e o mundo? O que ele está passando agora? Hoje, a gente escuta muitos boatos sobre uma tal segunda onda, mas ninguém sabe se ela é real. Em alguns países, essa segunda onda já começou, e isso foi um gatilho para o desenvolvimento da vacina. Aí, eu vou falar em quanto tempo uma vacina é desenvolvida. Ela tem 3 fases.
A primeira fase é: a vacina é segura? A segunda fase: a resposta imunológica foi estimulada? Terceira fase: a vacina protege contra a doença? Aí tem uma série de processos para ela ser feita. A primeira é a pesquisa científica, que dura entre 2 e 5 anos. Aí depois tem os estudos pré-clínicos, que duram em média 2 anos. Os desenvolvimentos clínicos, que são de 5 a 9 anos. E a revisão regulatória, que dura em média de 1 a 2 anos. Aí depois tem a fabricação, o registro sanitário, a entrega e a aplicação. Como a gente pode ver, uma vacina demora muito tempo para ser desenvolvida. Por esse motivo, a vacina do corona vai ficar na história. Foi desenvolvida em só 2 anos. Atualmente, são 27 vacinas em testes na fase 1, 14 na fase 2, 8 na fase 3 e 3 já foram aprovadas para o uso limitado. Uma delas é a chinesa CanSino, liberada para o uso militar. A outra é a vacina russa, anunciada pelo presidente Vladimir Putin, no dia 11 de agosto. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, dia 1, os primeiros pontos de estratégia preliminar para a vacinação da população. De acordo com a pasta, o plano será dividido em 4 fases. Primeira fase: trabalhadores da saúde, população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de permanência e a população indígena. Segunda fase: pessoas de 60 anos a 74 anos. Terceira fase: pessoas que apresentam maior chance de agravamento da Covid-19, como pacientes com doenças renais crônicas e cardiovasculares. Quarta fase: professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. 4 vacinas estão na fase 3 de testes em seres humanos, no Brasil. São elas: 1. AstraZeneca mais Universidade de Oxford, 70% de eficácia com a variação de 62% a 90% de acordo com a dose aplicada. 2. Coronavac, que ainda não foram divulgadas as taxas de eficácia. 3. Pfizer mais BioNTech, 95% de eficácia e mais de 94% eficácia em idosos acima de 65 anos, segundo os dados preliminares da fase 3. 4. Janssen, também sem taxa de eficácia divulgada. Todos esses imunizantes são destinados às pessoas com mais de 18 anos, exceto o Pfizer, que podem ser aplicados em pacientes a partir de 16 anos. Segundo Carla Domingues, ex-coordenadora do Projeto Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, as crianças e adolescentes não serão vacinadas tão cedo, pois os estudos clínicos não foram feitos nesses grupos. Bom, infelizmente ainda não temos datas de campanha de vacinas, mas o presidente falou que entre janeiro e junho de 2021 pode ser uma campanha que vai acontecer. Ou seja, não está tão longe de acontecer, o que é muito bom para nós. Foi isso. Obrigada por ter assistido a nossa apresentação e espero que tenham gostado.